curso domingo agora, lá em Dracena, e eu havia me esquecido que seria no próximo domingo. E aí quarta-feira, quando encerrou o culto, e aí o pastor, porque domingo no curso? Aí eu, domingo? Já me surgiu uns 20 balão em cima da minha cabeça, pensando assim, nossa, mas eu tinha que ter programado isso semana passada, porque daí eu já teria levado toda a minha semana programando para que domingo eu fosse ao curso, porque eu não posso deixar nada sem fazer, eu preciso deixar tudo de acordo. E ele me falou, irmã Jo, eu assim para ele, com o olho arregalado, querendo arrancar os cabelos dele fora, tipo assim, por que você não me falou isso antes? Você tem coragem de fazer isso comigo? Eu tinha que ter programado a minha semana. Meu Deus, mas que negócio é esse? Nós gostamos de saber aquilo que vai acontecer com a gente. Porque quando nós temos a sensação de estar no controle das coisas, nós nos sentimos mais confortáveis. Quando nós nos sentimos comandando a circunstância que nos acontece, nós ficamos mais alegres, a gente fica mais feliz, fica de bom humor, porque você quer ver mulher irritada, é tirar ela do controle da vida dela, daquilo que ela acha que tem que fazer, da programação, é fugir. E de repente, às vezes isso acontece com a gente. A nossa vida está toda programada. As coisas vão acontecer assim, eu tenho tal projeto, eu vou terminar a faculdade, e aí eu vou fazer assim, eu tinha tudo programado. Quando eu entrei para fazer a faculdade, eu fazia 2 anos, fazia 3 anos que eu havia trancado a faculdade, que eu iniciei, depois de 1 ano e meio eu precisei trancar. E aí já tinha 2 anos que eu vinha orando a Deus por um milagre, para que eu conseguisse voltar a fazer faculdade. E aí eu tive que começar tudo de novo, Deus proveu uma porta para fazer a faculdade. E quando eu comecei o curso, eu me lembro de eu indo para a faculdade no primeiro semestre, uma energia, acordava às 5 horas da manhã, e se arrumava, e aquela alegria, saía com aquele monte de caderno, com aquele monte de livro, numa expectativa tão grande, e eu já programava, olha, em tal termo eu vou começar a procurar estágio, quando eu estiver lá pelo 5º, 6º termo, e vai ser assim, e quando eu terminar, o jornalismo tem várias áreas, eu vou para tal área, porque eu gosto disso, e eu tinha tudo pré-programado na minha vida. Isso é gostoso. Isso causa conforto no nosso coração. Isso nos deixa numa zona de equilíbrio. Nós não nos sentimos ameaçados quando as coisas estão correndo de acordo com o que nós pré-programamos. Mas quer ver abalar as nossas emoções? É quando tudo começa a sair do controle. Paulo estava então indo para um destino, de repente ele vai para o outro lado. Não tinha nada a ver. O navio que ele estava fazendo a viagem foi tomado por uma tempestade. E aí aquele vento começou a chacoalhar, começou a levar o navio para o outro lado. Ele estava indo para o lado norte, de repente o navio estava para o lado sul, e começou uma bagunça, e todo mundo desesperado dentro do navio. E é aquela hora que nós nos perguntamos, o que é que eu vou fazer agora? Quando as coisas me fogem do controle, quando as coisas não estão sobre o meu controle, o que é que eu faço? Como é que eu reajo quando eu não consigo dominar as pessoas, as circunstâncias e as minhas emoções? Como é que eu tenho reagido quando tudo me foge de diante dos olhos? Havia 200 e poucas pessoas dentro daquele navio, e todo mundo dizendo para Paulo, olha, nós vamos morrer, é melhor a gente se jogar. E aí já viu aquela situação que você já está sem direção, você já não sabe para que lado ir, e aí de repente você vai desabafar com quem está do lado e a pessoa fala assim, se joga. E aí daqui a pouco surge, você pensa, nossa, eu vou fazer tal coisa, surgiu uma ideia, olha, o que você acha? Eu vou agir assim, não vai dar certo não. Nossa, eu estou com um sonho, eu estou querendo estudar, olha, eu estou querendo trabalhar em tal área, eu estou querendo investir nisso, eu estou querendo fazer aquilo, e aí vem aquela pessoa com um balde enorme de água fria, você acha mesmo que vai dar certo? Paulo havia dito para o comandante do navio, vamos parar aqui, isso antes da tempestade começar, Paulo disse para o comandante do navio, vamos parar o navio aqui, porque nós não podemos continuar a viagem, nós vamos correr um risco. Mas o comandante não ouviu Paulo. Paulo era prisioneiro. Paulo
aparentemente não entendia nada de navio. O que era a opinião dele? E às vezes acontece isso conosco. O comandante do navio, ele ficou com a opinião dos outros marinheiros, dos soldados que estavam no navio. Muitas vezes acontece isso comigo e com você. Tem duas pessoas, duas instruções para que nós venhamos escolher qual instrução, qual caminho nós vamos seguir. E aí Paulo, aparentemente, era aquele caminho que não tinha nada a ver, nenhuma possibilidade. Então o marinheiro olhou e falou, isso não está com cara de que vai dar certo, eu vou por aquilo que eu confio. Quantas vezes nós agimos, reagimos e caminhamos segundo a nossa própria confiança, segundo o nosso próprio entendimento? A voz de Paulo era a voz de Deus dizendo, ei, para! Mas eles preferiram seguir a voz do comandante, a voz do marinheiro, a voz do soldado que dizia, continua! E às vezes nós fazemos isso. Nós deixamos a voz de Paulo, que hoje simboliza a voz de Deus, dizendo, para aqui, segue as minhas instruções. E aí nós seguimos a voz daqueles que parecem entender do assunto. E aí nós continuamos viagem. E continuar a viagem aqui significa para a nossa vida aquele momento que nós decidimos caminhar segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio coração, segundo o nosso próprio entendimento. E eu vejo na Bíblia duas direções que nós tomamos. Tem a vontade de Deus permissiva, é aquilo que Deus permite acontecer. E tem a vontade de Deus diretiva, é a direção, dizendo, filho, vai por aqui, o caminho é esse. Mas infelizmente, normalmente nós ficamos com a vontade permissiva. Qual é a vontade permissiva? A Sarinha chega na missionária Luísa, mãe, eu posso brincar na rua? Mãe, eu posso brincar na rua? E aí aquela fica chacoalhando a saia da mãe, né? Mãe, deixa eu brincar na rua. Mãe, deixa eu brincar na rua. E a mãe tá, não, a direção da mãe é não. Mas ela insistiu tanto que a mãe fala, tá bom, já que você tá querendo, vai brincar na rua. Daqui a pouco tropeça, vem com o joelho arranhado. E às vezes acontece com a gente. Deus está dizendo, filho, vai por aqui. Não, Deus, mas eu quero assim. Não, Deus, deixa eu fazer do meu jeito. Deus, deixa. Aí a gente fica fazendo birrinha. Porque nós gostamos de barganhar com Deus. A gente acha que vence Deus no grito. A gente acha que vence Deus no choro. A gente acha que conquista Deus. Ai, Deus, o Senhor não está vendo que eu estou chorando? Me deixa, Deus, me ajuda. Deixa eu fazer isso. E aí, porque Deus permite, porque existe a vontade permissiva, Deus diz, pode pegar o caminho. Ali na frente a gente se encontra. E aí o marinheiro decide, então, seguir viagem. Chega ali na frente, uma terrível tempestade toma conta daquele navio. E aí entra todo mundo em situação de risco. E aí, versículo 18, que está dizendo assim, e andando nós agitado pela tempestade. Eles estavam no meio da tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio. Começou a tempestade, o navio estava pesado. E para que eles tentassem não morrer ou adiassem um perigo maior, eles começaram a jogar para fora do navio o excesso de carga. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para falar conosco sobre excesso de bagagem, sobre excesso de carga, sobre jogar o lixo no lixo, sobre se desfazer daquilo que não nos constrói, sobre abrir mão daquilo que não nos leva adiante. Porque se tem uma coisa que nasce com o ser humano, é o sentimento de posse, de domínio. Eu já falei isso aqui uma outra vez. Outro dia eu fui visitar a irmã Juliana, e aí tava lá os brinquedos do Victor, e o Victor brincando e a mãe tentando guardar os brinquedos e deixar só um brinquedo, porque ela tava a fim de organizar a sala. E aí ele tava com um brinquedo na mão e tinha vários espalhados em volta. Enquanto ela foi guardando os outros, ele largava o que ele tava e ela falava, não mãe, dá esse pra mim. Aí trazia de volta. Aí ela pegava o outro brinquedo, levava pro quarto, aí o Victor vinha com mais dois na mão, deixa aqui, é meu. Ele dizia, é meu. E dentro daquilo o Espírito Santo foi ministrando,
o meu coração naquela hora. Nós temos esse sentimento dentro de nós. O Victor é uma criancinha, não entende nada, mas já tem esse sentimento. E nós também temos. Nós temos dificuldade em abrir mão. Ai, como dói abrir mão. Nós temos uma falsa segurança naquilo que nós controlamos, naquilo que nós seguramos. Quer ver? A gente entra no carro, coloca o cinto de segurança, fecha a porta. Tem gente que segura aqui, tem gente que segura na frente, tem gente que está do lado do motorista e está lá freando o tempo todo, está dirigindo junto porque está agoniado, porque está tendo aquela sensação de eu preciso me sentir seguro, porque dentro do coração está ali desesperado, eu preciso de segurança. Ai, meu Deus do céu, eu estou com medo. E às vezes a gente vive a vida assim, com dificuldade para abrir mão daquilo que precisa abrir mão, querendo segurar na hora que não precisa segurar, e ver segurança no que não tem segurança. Quantas pessoas morreram com cinto de segurança? Nós temos que usar, é lei, é obrigatório, não ande sem cinto de segurança. Mas isso não significa segurança. Quantas pessoas morrem com cinto de segurança? Quantas pessoas com a porta do carro fechada morrem? É a falsa ideia de segurança que nós temos. E aí, por causa dessa falsa ideia, a gente começa a guardar. A gente começa a fazer um monte de coisa em volta da gente, vai colecionando. E aí tem gente que coleciona frigideira sem cabo. Gente, é tanta coisa que o ser humano vai colecionando que é coisa de louco. Colecionar calça, não, porque eu vou emagrecer, eu vou entrar com essa calça de novo. Já viram mulher tentando pôr calça, quando engorda não dá mais pra pôr a calça, deita na cama e puxa daqui, e estica dali, e se a amiga tá perto, pede pra puxar. A calça não serve. Aí ela gosta da calça. Aí ela dobra lá bonitinho, põe lá no fundo do guarda-roupa. Tá rindo, né, irmã? Já passou por isso, né? E aí coloca lá no fundo do guarda-roupa e fala assim: vou usar essa calça. Ah, se vou. Imagina. Um ano. Não, pastor, é que você está falando aí de dirigir. Antigamente eu morria de medo de entrar no carro para sair com meu filho. Eu já pegava o pé e segurava ali, aquele bom medo. Ele falava assim para mim: mãe, com ou sem emoção? Ai, meu Deus, que adrenalina. O coração já disparava. E aí a gente pega a calça, dobra, coloca lá no fundo do guarda-roupa. Ainda vou usar essa calça. Imagina. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 5 anos, 6 anos, 10 anos. A calça tá lá, você não usou, não vai voltar a usar. Mas a gente gosta de guardar as coisas. Alguém me fere. Ai, disseram algo que me magoou. 10 anos atrás. Aí você vai fazer uma retrospectiva com a pessoa para entender o que está acontecendo. Ah, pastora, mas é que foi lá em 1951. Me feriu, poxa vida. Ai, eu guardei. A gente não tem mania de dobrar a calça e guardar na expectativa de usar de novo. Aí eu dobro a mágoa e guardo lá, porque amanhã eu vou usar de novo. E aí, já viram montanha-russa? Aquelas bem grandes, que vai assim? Aí nós entramos na montanha-russa, sentamos lá, dá play e vai, a vida de montanha-russa. Quer viver vida de montanha-russa? Vai guardando carga que não precisa. Quando começou a tempestade no navio, a Bíblia está dizendo que eles começaram a jogar para fora. Eles começaram a se desfazer daquilo que era excesso, daquilo que era peso. O que é que tem sido excesso? Qual é o peso que você tem carregado de forma desnecessária? Deus nos trouxe aqui hoje para aliviar, para abrir mão da bagagem. É para abrir mão da bagagem. Quando nós vamos viajar, pegar a bolsa do pastor, a gente fica assim com a bolsa, né? Principalmente mulher. É uma bolsa, a necessaire e a mala. Aí a gente enrosca a necessaire na mala e vai. Cheio de coisa. Aí está a viagem inteira, cuidando se a mala está ali. Na viagem com Deus, na viagem chamada vida, quando nós colocamos ela nas mãos de Deus, quando nós entramos na dependência de Deus, quem decide o que vai na minha bagagem ou não é Ele. Quem decide o que vai na minha bagagem ou não é Ele. O que é que tem dentro
Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos ensinar a abrir mão. Aí a gente ora e tem tanta coisa para Deus realizar. O maior interessado na minha alegria, o maior interessado na sua alegria, o maior interessado nas suas conquistas é Deus. Ele nos criou para isso. Deus não nos criou para sentar e ficar vendo a vida passar. Deus nos criou para conquistar. Deus nos criou para produzir. Lá em Gênesis 2, deixa eu ver se eu vou lembrar, que senão estava no meu roteiro. Peraí, Gênesis 2:15. Gênesis 2:15, a Bíblia diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, para o proteger, para o cuidar. Isso indica atividade, isso é movimento, isso é vida. A vida que Deus nos chamou para viver é uma vida de conquista, é uma vida de movimento. Mas nós precisamos aprender a cuidar do nosso jardim. A Bíblia está dizendo que Deus pegou o homem e o colocou no jardim para o cuidar, para o lavrar. O jardim é a vida, é a viagem que nós estamos fazendo. Quais são as bagagens desnecessárias que nós estamos levando? Uma vez eu fui viajar, o ano passado, num congresso que teve de mulheres em Águas de Lindóia. E aí o meu sogro, o pastor Edelino, falou assim: olha, vai estar frio, você leva isso, leva aquilo, leva isso. E eu pensava, mas e se tiver calor? E ele, mas vai estar frio, mas e se tiver calor? E aí ele me deu uma mala maior que eu para levar. Só Jesus para eu entrar no elevador com aquela mala toda hora, irmã Conceição, meu Deus. Uma mala enorme, vermelha, bem, né? E aí colocou um monte de coisa dentro daquela mala. Como ele disse que ia estar frio, eu pensava que pudesse estar calor. Pensei nas duas possibilidades. Então, para cada dia, eu levei uma troca de roupa de calor e uma troca de roupa de frio. Mulher tem que ser prevenida. Descobriu, né, o porquê do tamanho da mala, né? O pastor perguntou assim: você vai ficar um mês lá? O dia que estava saindo era 3 dias. A mala dava para ficar 2, dá para sobreviver 2 meses no deserto sem precisar de nada. Chegou lá, não usei metade. Teve uma moça, nós ficamos em 4 no quarto. E aí uma das pastoras que estava no quarto tinha levado secador. Quando nós entramos no hotel chique, aquele banheiro enorme, chique, que abriu uma porta, até secador tinha. Aí só foi piada com a coitada da pastora que levou o secador. E aí nós queremos nos munir de tudo aquilo que nós queremos levar, porque nós pensamos que talvez nós podemos precisar. E aí Deus está dizendo assim: olha, sou eu que provê o que você precisa. Eu trago até você aquilo que você precisa. E aí tem hora que Deus está tentando nos abençoar, que é Deus que está batendo na nossa porta, batendo, dizendo: filho, filha, eu quero te abençoar, mas não tem espaço na mala. A bolsa está tão grande. E aí Deus olha e faz assim: vou dar mais um tempinho para ele. Vou dar mais um tempinho para ela, para ver se desfaz dessa bagagem. Paulo e os demais companheiros do navio, quando eles viram a tempestade, eles entenderam e começaram a se desfazer. Começaram a jogar o excesso de bagagem para fora. O problema é que muitas vezes nós já estamos no meio da tempestade há muito tempo. A tempestade já foi, voltou, está lá batendo na nossa porta há muito tempo e nós não temos coragem de nos desfazer do excesso de bagagem. Qual é o excesso de bagagem que você tem carregado? Qual é o peso que nós temos carregado e que não existe necessidade de carregar? Andar, viver, caminhar na dependência de Deus é ter a certeza que é Ele que vai prover tudo aquilo que eu preciso. É ter a certeza que é Ele que cuida, que é Ele que decide o que vai ter no meu caminho ou não. Nós ministrávamos os jovens, nós lideramos os jovens por 7 anos lá em Pirapozinho. E quantas vezes, 2, 3 horas da manhã,
alguém batia a nossa porta e 3 horas da manhã, literal. Uma vez, no celular, de vez em quando nosso celular tocava, podia correr para a porta, que tinha alguém chorando do lado de fora. E aí, jovem, solteiro, e aí, eu tô esperando em Deus, eu tô esperando em Deus, eu tô esperando em Deus, aí eu espero 15 dias, eu espero 30 dias, eu espero 60 dias, 61 dias não dá não. E aí tomava a decisão errada, vinham as consequências, as tempestades, porque pegou carga, pegou bagagem que não era hora. Meu porte físico, eu consigo carregar um peso. A Sara consegue outro. Cadê o presbítero? O presbítero que é grandão e consegue carregar mais carga. Às vezes nós queremos carregar a carga que é do outro também. Às vezes nós não suportamos, aquele peso não é para nós. E nós estamos querendo carregar. Tem pessoas que vivem se alimentando, que se nutrem do problema alheio. Que se nutrem da carga alheia. Tem gente que acha que gosta tanto de problema que não basta o dela. Ela quer o do vizinho também. E aí sai carregando. E tem gente que gosta tanto de saber da vida do outro. Já viu pessoas que só... Aqui, graças a Deus, não tem isso. Mas já conheci mulheres que comprava revista. E comprava revista. Então é o dia inteiro no Facebook. E vendo a vida do artista. E vendo a vida do marido daquela atriz. E vendo a vida da atriz. E vendo a vida... Ai, o que ela tá usando? E o que ela tá... Porque se nutriam da vida alheia. E aí tem gente que não se contenta com a revista, se nutre com a vida do vizinho. Aqui não tem ninguém assim, né? Pelo amor de Deus, gente. O que é que tem nos nutrido? Do que nós temos nos alimentado? Eu não vou ler todo o texto com vocês de Atos, porque é extenso. Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam há alguns dias sem se alimentar. Que aqueles homens estavam em jejum, estavam sem se alimentar. Eles estavam com medo, eles estavam assombrados porque eles já tinham se desfeito da carga, já tinham jogado uma parte da carga fora, mas a tempestade continuava. O perigo do navio afundar continuava na vida deles. E eles continuavam sem se alimentar. E aí Paulo chega e diz, olha, já tem 10 dias que vocês estão sem comer. Vocês precisam se alimentar. Já tem 10 dias que vocês estão nessa situação. Vocês precisam comer, vocês não podem continuar desse jeito. Jejum de tolo. Jejum de tolo. Por um lado, eles não se nutriam daquilo que precisavam. Eles precisavam de alimento, já tinha mais de 10 dias que aqueles homens estavam sem comer. E aí, eles estavam sem comer, não alimentavam o corpo. Aí Paulo chega e diz assim, olha, é para a sua saúde. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa se alimentar. E aí eles dão uma olhada para Paulo. Paulo larga o pão, abençoa, dá graças a Deus e aqueles homens se alimentam. Depois que eles se alimentam, a Bíblia vai dizer lá no final do capítulo 27, que eles jogam, que eles se desfazem da outra parte da carga. E aí eu fiquei intrigada, porque no versículo 18 eles jogam a carga fora. Aí o texto continua, a tempestade continua, aí o anjo vai aparecer para eles, Deus vai dizer através do anjo assim, ó, não temas, vocês não vão morrer, vocês estão na tempestade, mas vocês não vão morrer. Aí eles continuam em jejum, e só depois que Paulo fala, é que eles abrem mão da outra carga. Eles não se alimentavam, mas também não tinham se desfeito. Imagina só, imagina que você quer um monte, uma pilha de carga. Eu não sei, a Bíblia não fala o que era essa carga. Mas vamos imaginar que tinha roupa, que tinha, sei lá, tinha um monte de coisa lá, e aqui era a carga dos alimentos. Então, eles reservaram os alimentos, disseram assim, ó, vamos se desfazer dos alimentos que a gente precisa comer. Mas eles estavam sem comer. Deixaram o alimento lá, não comeram, mas deixaram reservado. Aí eles pegaram as demais cargas, que era roupa e tudo mais que você quiser imaginar que tenha na sua mala e que tinha no navio deles, e se desfizeram. Isso aqui nós vamos nos desfazer. Versículo 18. Colocaram para fora a bagagem. Uma parte da bagagem, que eram os alimentos, ficaram lá, mas eles não se alimentaram. Mas dá raiva desses homens? Guardaram a comida, o navio continuou pesado e eles não comiam? Se nós não vigiarmos, nós fazemos isso. A gente vem para a presença de Deus, aí a gente fala, eu vou guardar a palavra. Ai, Deus, e ora.
e busca, e Deus, e cara de fé, e mãe, eu mesmo vou orar, até o braço ora junto, e Deus, eu tô aqui, e ora, mas não usa munição. Se eles não iam se alimentar, por que é que eles estavam lá? Por que é que eles deixaram o alimento lá? Deus está chamando a minha e a sua atenção, dizendo que nós precisamos fazer uso do alimento que Ele deixa à nossa disposição. Nós precisamos nos nutrir disso. Eles estavam nutrindo os olhos deles. Eles estavam dizendo assim, ó, eles estavam com uma falsa segurança. Pode ser que a gente vai ficar muitos dias no navio. Pode ser que nós venhamos a passar muita fome. Então a comida precisa estar ali. Então, diante dos meus olhos, eu tenho uma falsa segurança de que eu tenho um conforto, de que se eu precisar, está ali. Mas aí eu não uso. Se eu não vou usar, o que é que está fazendo ali? Nós não estamos aqui para ser descartados depois. Nós não estamos aqui para sermos descartados depois. Nós estamos aqui porque nós fomos chamados pelo nome de Deus. Nós somos chamados filhos. João 15:16, Jesus disse assim: não vos escolhestes a mim, eu te escolhi. Fui eu que te dei o meu nome. Eu te nomeei para que vades e deis frutos. Eu te nomeei para produzir. Eu te nomeei para avançar. Você está numa viagem, pode ter tempestade, mas eu te nomeei para chegar do outro lado. Paulo tinha uma missão. Nós temos uma missão. Existe um propósito através da minha vida e existe um propósito através da sua vida. Mas para que Deus venha nos ajudar a chegar do outro lado, para que nós venhamos avançar, para que nós venhamos conquistar, nós precisamos abrir mão do excesso de bagagem. E nós precisamos ter sabedoria, discernimento, para identificar o que é excesso e o que é que vai nutrir a minha vida. O alimento estava lá, não era para eles ficarem olhando, era para eles se nutrirem daquilo. Às vezes a gente fica olhando, e aí a gente não busca Deus porque sabe que Deus está ali. Eu sei que quando eu vou para a igreja vai ter uma palavra. Eu sei que quando eu orar Deus vai responder, porque Ele fala, clama a mim, eu vou te responder. Nós não podemos viver uma vida assim. Nós não fomos chamados para viver uma vida inconsequente. Nós fomos chamados para viver uma vida de propósito, uma vida de decisão, uma vida que tem conquista, uma vida que tem alegria. Se colocar a tua bagagem numa balança, que lado que vai pesar mais? O lado das conquistas, das realizações, dos milagres que você tem vivido? Ou o lado das decepções, das tristezas, das frustrações? Jogue o lixo no lixo. Jogue o lixo no lixo. Aquilo que não é importante para a tua vida, aquilo que não precisa estar na tua bagagem, abra mão. Abra mão. Não faça como a criança que a mãe está tentando guardar porque ele não está usando e ele não está, eu quero tudo em volta de mim. Eu quero essa dor, eu quero esse medo, eu quero essa frustração. Não, eu quero isso porque eu posso precisar. Muitas vezes eu vejo pessoas colecionando dores, colecionando falta de perdão, colecionando injustiças que sofreram, porque inconscientemente ou emocionalmente os sentimentos espera que algum dia ela possa resolver isso com as mãos dela. Quando nós entramos na dependência de Deus, quando nós vivemos na dependência de Deus, quando nós decidimos andar uma vida com Deus, a justiça vem dele. Se me magoou, se me feriu, é Ele que vai resolver. Eu tenho um Pai que é grande, que é forte, que é justo, que é real, que é verdadeiro. É Ele que me defende, é Ele que cuida de mim. Para de colecionar dor, esperando o dia da vingança. O dia não, porque o dia vai vir na minha porta e aí eu vou falar, para com isso. Se desfaz disso, arranca isso da sua bagagem, abre mão, tira esse peso. A Bíblia está dizendo em Gênesis que Deus nos tomou para o jardim. Jardim é um lugar bonito,
parquinho, tem a fonte, aí tem aquele monte de flor colorida, e tem o coqueiro, e aí tem alguém para cuidar desse jardim. Aí todo mundo que passa quer sentar no jardim, quer tomar sorvete no jardim. Quando o jardim está bonito, atrai pessoas, atrai situação, atrai alegria. E aí de repente, para de cuidar do jardim para ver. Não vem mais nada. Vai vir as aranhas, construir as telinhas de aranha nas flores. A florzinha pode ser que vai morrer. Vai começar a surgir um monte de carrapicho lá no meio. Vai perder aquela beleza. Cuida do seu jardim. Cuida do seu jardim. Porque quando eu cuido do meu jardim chamado vida, Deus seleciona exatamente o que eu vou precisar na minha bagagem. Deus seleciona o que eu vou precisar para minha viagem. Eu não vou ter falta de nada. Eu não vou ter falta de nada. Você não vai ter falta de nada. Nós não perdemos por andar na dependência de Deus. Hoje é noite de abrir mão. Hoje é noite de abrir mão. Porque tem dia que a gente vem à igreja e Deus diz: olha, eu te trouxe aqui para te dar. Eu te trouxe aqui para te entregar. O que Deus está dizendo é o seguinte: primeiro você precisa abrir mão. Primeiro você desfaz e depois eu acrescento. Primeiro você tira aquilo que você mesmo colocou na mala. Depois eu acrescento aquilo que vem do reino dos céus para a sua vida. Se coloque em pé. Feche teus olhos.